Oi, galerinha do primeiro ano, aqui é a professora Josi de novo para mais uma semana aí de estudos. Vou estar explicando para vocês nesse vídeo algumas atividades que nós vamos fazer essa semana, ok? Então vamos lá. Segundo bimestre, semana do dia 22 ao dia 26, mas vocês vão ter até a próxima semana para fazer, ok? Primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura do texto, crescimento de uma população. Então eu vou ler com vocês o texto, vou estar explicando o texto para vocês e depois nós vamos para nossas atividades, ok? Então, uma determinada população pode crescer por influência da imigração e da taxa de natalidade, como pode diminuir pela imigração e pela taxa de mortalidade. Então, pessoal, o que está falando aqui nesse primeiro parágrafo aqui? Que uma população de plantas ou de animais, qualquer tipo de ser vivo, ela vai crescer sempre devido à imigração, que é a entrada de novos indivíduos nesta população. E também vai aumentar devido à taxa de natalidade. Então, quanto mais indivíduos estiverem nascendo nessa população, ela vai crescendo cada vez mais. Só que ela também pode diminuir se tiver indivíduos saindo dessa população, ou seja, pela emigração desses seres vivos. Então, se eles estiverem saindo da população, essa população tende a diminuir o seu tamanho. E a taxa de mortalidade também faz diminuir essa população, ou seja, então quanto mais indivíduos estiverem morrendo nessa população, menor vai ser o tamanho dessa população, certo? Então, na verdade, são fatores todos que interferem no crescimento de uma população. Então, se ela vai crescer ou se ela vai diminuir, tudo bem? Então, vamos continuar a leitura. Nas populações naturais, ocorre um equilíbrio dinâmico, onde seu crescimento oscila, isto é, as populações elas podem aumentar e diminuir de tamanho, mas não atingem limites que comprometam a sua sobrevivência. Então, pessoal, na verdade, as populações, os seres vivos, eles não vão crescendo infinitamente. Então, eles sempre têm um limite para crescer, tá? Sem prejudicar, é lógico, o equilíbrio de toda a convivência aí da população. Lembrando, para quem já esqueceu, o que é uma população, é o conjunto de seres da mesma espécie vivendo no mesmo local ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, quando eu falo população de formigas lá daquele formigueiro tal, daquela região, então é um conjunto de formigas da mesma espécie vivendo juntas ali naquele local que é o formigueiro onde elas vivem, ok? Então vamos continuar. Se uma população aumenta em demasia, sobrevém a morte em decorrência da falta de alimento e espaço ou do aparecimento de doenças. Se houver uma diminuição desses seres, ou melhor, se houver uma diminuição desses números, os indivíduos restantes podem não suportar as condições ambientais e o número de nascimentos vai caindo até a sua extinção, certo? Então, quando uma população ela aumenta muito, então tá nascendo mais do que tá morrendo indivíduos naquela população, isso pode ser devido à decorrência da falta de alimentos e espaço ou de aparecimento de doenças. Então, eles estão competindo por alimento, por espaço, ou eles podem estar ficando doentes. Então, isso vai fazendo que a população diminua, tá? Ela aumenta, só que daí começa a faltar comida, começa a faltar espaço para eles começam a ficar doentes, aí não adianta, ela vai diminuir com certeza, tá bom? Então, vamos continuar. Com as populações naturais, esses casos raramente ocorrem, com exceção daqueles que há intromissão do homem, pois as populações estão sujeitas a vários fatores. Então, quando são fatores naturais, como
por falta de alimento, ou por falta de espaço, falta de água, ou por algum parasita, alguma doença. São fontes naturais, são fatores naturais que intervêm na população. Agora, quando o homem se intromete naquela população, matando, né, caçando ou colocando algum tipo de pesticida, algum veneno, alguma coisa que possa interferir naquela população, na sobrevivência daqueles seres, aí é outra coisa, tá? Então, nós estamos falando agora de crescimento natural das populações, tá bom? O esquema abaixo, ele resume bem o que foi dito. Repare que a natalidade e a imigração aumentam a densidade das populações. Já a mortalidade e a emigração vão diminuir a densidade, a quantidade, o crescimento dessas populações. Então, notem aqui, né, nesse esquema, que a natalidade e a imigração, ela vai fazer com que aumente a quantidade de seres dessa população, vai aumentar a densidade dessa população, enquanto que a morte e a emigração, então, a saída dos seres vivos dessa população vão estar diminuindo a densidade desta população, o crescimento desta população, ok? Então, vamos lá. Fatores que influenciam na população. Então, os fatores que controlam o crescimento de uma população podem ser abióticos e bióticos. Os abióticos são todos aqueles que não são vivos. São, por exemplo, o alimento, o espaço, o clima. E em condições naturais não existem espaço ou alimento em quantidades ilimitadas, morrendo a cada geração, boa parte dos indivíduos que nascem. Então, aqui está dizendo que eles competem pelo alimento e vai ter um limite de alimento para eles. Quer dizer que eles vão estar crescendo até um limite também. Eles vão estar se reproduzindo até um limite. Quando começar a faltar comida e espaço, a população vai começar a morrer e vai atingir um equilíbrio, certo? A mortalidade se deve aos limites que o ambiente impõe em termos de alimento, espaço, abrigo, temperatura, umidade, etc. Foi aquilo que eu acabei de falar. Os fatores bióticos, nós estamos falando em seres vivos, tá? Então, é quando ocorre a participação de organismos vivos que limitam o crescimento das populações, como, por exemplo, os predadores, o predatismo. Então, a taxa de crescimento de certas populações é autorregulada por sua própria densidade. Tem se verificado em diferentes populações que a natalidade diminui muito quando a densidade populacional aumenta. Isso decorre, entre outros fatores, do aumento da competição alimentar entre os membros da população e da competição entre os casais por locais de procriação. Então, quando a população cresce muito, vai servir de alimento, é lógico, sempre para um outro ser vivo, um predador, por exemplo, que vai acabar tendo mais disponibilidade de alimentos, vai acabar comendo mais esses indivíduos, essas populações, acabando então regulando a densidade e o crescimento dessas populações. Então, às vezes a gente tem dó, fala assim, nossa, coitadinho dos bichinhos lá que os leões comem lá nas savanas, né? Nossa, eles são terríveis, vão, caçam e comem, né? Sem dó, né? Mas isso é bom, pessoal. Por quê? Porque o predador, ele vai limitar o crescimento daquelas populações, que iriam crescer muito e acabariam morrendo por falta de alimentos também, tá? Então, o predatismo é muito, muito bom para regular o crescimento das populações, certo? Então, agora, lendo o texto, com a explicação aqui da Pro, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer uma pesquisa e vai registrar no caderno o significado dos seguintes termos: densidade, população, imigração e emigração. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fatores bióticos e fatores abióticos, tá? Depois que vocês fizeram essa pesquisa e colocarem para mim o que significa cada uma
desses termos, vocês vão lá na página 47 da apostila e vão estar fazendo uma atividade para mim lá. Vocês têm um esquema lá na página 47, muito parecido com este esquema aqui, ó, tá? Muito parecido com esse esquema. E vocês vão estar fazendo um texto explicando este esquema, tá? Então, tudo aquilo que eu já falei sobre crescimento aí das populações vai ser o texto de vocês. Então, vocês vão estar explicando esse esquema baseando-se nesse texto aqui. Então, nada mais é do que um resumo de tudo isso que eu falei, tudo bem? Lá no exercício da página 47, também pede para vocês colocarem um título para o seu texto. Vocês podem colocar uma sugestão, tá? Vocês podem colocar este título aqui, ó. Crescimento de uma população, certo? Ou densidade de uma população. Então, é uma sugestão aí para o texto de vocês. Ô, Pro, precisa copiar esse texto aqui do trabalho, aqui do roteiro de estudo aqui? Não precisa copiar isso daqui. Por quê? Porque vocês vão fazer essa pesquisa aqui pra mim. Então, vai estar tudo na pesquisa de vocês. E aqui também, ó, no textinho que vocês vão fazer. Então, não vai ser necessário copiar 2 vezes, tá? Não é pra precisar copiar o texto que eu já passei aqui, que nós já lemos e eu expliquei, e depois vocês fazerem pra mim novamente um outro texto. Tudo bem? Então, não precisa. É pra entregar pra você, enviar pra você? Não é, porque não é uma atividade avaliativa, é só uma atividade da apostila, certo? Para o nosso roteiro de estudo. Portanto, não precisa mandar no e-mail e nem no WhatsApp, por favor, tá bom? Espero que todos tenham entendido isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Pode me chamar no privado, que eu vou estar respondendo para vocês as dúvidas, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Qualquer coisa, vocês podem também procurar outros links. No YouTube tem vários videozinhos falando sobre isso. Vocês podem estar assistindo. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!